Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando alguma coisa a respeito dos meus projetos, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que Deus quer destruir, tá? O que Deus quer destruir, o que Deus quer rejeitar e o que Deus tem rejeitado, tá? E vou falar alguma coisa a respeito dos meus projetos, tá? A primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte: aquilo que tem rejeitado os meus projetos, tá? Sobre o que Deus vai fazer a partir desse ano, tá? A minha fé é sobre este ano, tá? Este ano ainda, tá? 2021, tá? Ok? O que tem rejeitado os meus projetos, tá? O que tem caluniado de plágio e o que tem roubado. Semelhantemente, o que tem rejeitado é aquilo que tem boicotado, né? Aquilo que tem caluniado de plágio é aquilo que tem prejudicado, né? E aquilo que tem roubado tem automaticamente emulado. Eu vou falar alguma coisa a respeito da Bíblia, tá? A Bíblia, tá? Depois que eu comecei a me pronunciar bastante com a Bíblia, neste ano eu já vim me pronunciando desde 2018 com a questão da Bíblia, né? Mas depois de eu ter me pronunciado aí a partir de, sei lá, a partir do início desse ano, tá? No meado de, um pouco antes de julho, assim, mais ou menos, tá? 2021. Quando eu falei aqui a respeito da Bíblia, bandidos encostaram a boca no meu cu. Primeira coisa que eu quero falar: bandidos encostando o cu no olho dos outros usando Bíblia, ou bandidos que encostam a boca no cu dos outros contra a Bíblia. Meu objetivo é destruir tudo isso daí. Destruir, tá? Ok? Meu objetivo é destruir tudo isso daí. Que é isso que eu vou falar, tá? Sobre esse pessoal que está tentando usar a Bíblia, tá? Usar a Bíblia para fazer eleitorado, tá? Ó, quem está usando a Bíblia, ó, vou até definir aqui, depois vou voltar para o assunto de cima. Quem é contra a Bíblia e contra mim vai ser destruído, tá? Então, primeira coisa, quem é contra a Bíblia e contra mim vai ser destruído, tá? Isso daí Deus quer destruir. Quem quer usar a Bíblia para fazer eleitorado, tá? Você usar a Bíblia para eleitorado, tá? Quem quer usar a Bíblia para eleitorado, ou então usar a Bíblia para promover esquerdismo, ou então usar a Bíblia para promover conservadorismo. As duas coisas, tá? Ok? Esquerdistas que querem usar a Bíblia para promover esquerdismo, e os caras que querem usar a Bíblia, tá, para promover conservadorismo, né? Bíblia para esquerdismo, tá? E Bíblia para conservadorismo. Significa, em outras palavras, eles são tão burros, né? Ao tentarem fazer isso, eles são tão burros que se eu pego a Bíblia e tento promover alguma coisa que já existe, logo eu não preciso da Bíblia para nada, né? O que na verdade eles estão fazendo é um eleitorado de imbecis, né? Um eleitorado de imbecis, né? Que vão aderir para promover eles, para eles fazerem a mesma coisa, só que usando a Bíblia como fachada, né? Que é o que se faz com a psicociência, é o que se faz com as religiões medievais, tudo isso daí, né? Isso vai ser envergonhado. Eu digo até que a outra situação é o fato de ter emulado contra mim. Encostou a mão em qualquer coisa minha, vai ser destruído, tá? Na verdade vai ser amaldiçoado. Vou colocar aqui amaldiçoado. E para sair a maldição tem que matar isso daí. A primeira situação é contra a Bíblia e contra mim, vai ser destruído pela sua oposição contra a Bíblia. Não digo nem contra a Bíblia, porque fazer oposição contra a Bíblia já é uma coisa que se faz aí, né? Mas ter se oposto à Bíblia contra mim, sim, vai ser destruído. Eu prometo, tá? Ok? Junta essas duas coisas. Fez oposição à Bíblia, problema seu.
Já faz oposição à Bíblia, continue fazendo. Fez oposição contra a Bíblia, contra mim, vai ser destruído, eu prometo, tá? Prometo ainda esse ano. Tá? Já começa a cair. Já foi até destruído, tá? Agora, usar a Bíblia para fazer eleitorado imbecil, Bíblia para esquerdismo, Bíblia para conservadorismo, vai ser envergonhado, tá? Eu afirmo que vai ser envergonhado, vai passar a maior vergonha na frente de todo mundo. E eu acredito que vai trazer prejuízo, tá? Prejuízo. E vai voltar para o lugar onde... Vai voltar com menos do que tinha antes. Para se cumprir a escritura que diz que ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É assim que Deus vai lhe fazer. Vai lhe fazer pagar por tudo o que fez. Primeira situação, tá? Tudo isso aqui tá contra tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Meu objetivo é tirar tudo isso daí, tá? Então, quem está promovendo, quem está contra a Bíblia por causa de mim, ou seja, quem está contra a Bíblia, problema seu, mas se está contra a Bíblia por causa de mim, vai ser destruído. Está usando a Bíblia em emulação a mim para promover conservadorismo e esquerdismo, vai ser envergonhado e vai voltar para o lugar onde veio. E aí eu coloco aqui números, tá? Números 12 e números 16, né? Porque conspirou contra o próprio Deus, se promovendo às custas do que é meu. E o fato de estar emulando contra mim, o fato de estar fazendo uma emulação, né? Aqui já entra de uma maneira bem pessoal, mas automaticamente quem está fazendo as três coisas, porque até mesmo o indivíduo que está usando a Bíblia, ele na verdade está usando contra a própria Bíblia mesmo, né? O indivíduo é safado, ele está usando contra a própria Bíblia mesmo. Então ele está conspirando contra a Bíblia, contra Deus e contra mim. Qualquer um de indivíduo que está fazendo uma dessas coisas, ele na verdade está fazendo as três coisas ao mesmo tempo, né? E por ter emulado contra mim, vai ser amaldiçoado. E sendo amaldiçoado, a sua sentença é a morte, tá? É como se fosse assim, olha, alguém chega e diz assim, olha, tem que matar esses indivíduos que fizeram isso daí. Esses indivíduos que emularam contra mim, vocês têm que matar todos eles. Não vai, a gente não vai matar não. Tá bom, então a maldição deles vai continuar. Só sai se matar. Amém. Ok? Eu afirmo que eu quero morto quem fez isso. Ponto final. Para mim não tem nem acordo. Então vamos lá. A segunda situação é o seguinte. Aí, pronto, então já coloquei a questão que envolve a Bíblia, né? Toda essa conspiração que estão fazendo contra mim com a questão da Bíblia, né? É semelhante à conspiração que fizeram contra Moisés, né? Tanto a conspiração de Números 12 quanto a conspiração de Números 16, né? Aí vamos lá. Agora, quem tem me rejeitado vai ser boicotado por Deus, tá? Quem na verdade está me rejeitando também está me boicotando também, né? Então vai ser boicotado por Deus, tá? Vai ser boicotado por Deus e vai falir. Essa é a promessa que eu faço para a partir desse ano. Vai falir. Quem está me caluniando de plágio está me prejudicando gravemente mesmo e vai ser destruído, tá? Certamente será destruído, ok? Será amaldiçoado, tá? E terá que ser destruído, como aconteceu, como eu expliquei aqui embaixo. Se está me caluniando de plágio, está amaldiçoado. Sua maldição só sai morto. Para mim está sentenciado à morte. E quem está me roubando, tá? E automaticamente emulando em cima daquilo que é meu, metendo a mão no que é meu, destruído, tá? Será morto. Ok? Então é isso daí, eu não preciso falar mais nada, tá? É isso daí que eu quero colocar, tá? E por último, pronto, o raciocínio é esse. Meu propósito é matar tudo isso que se procede assim. Tudo que encostou naquilo que é meu, com isso daí eu quero morto. Agora eu vou falar aqui o seguinte, sobre agora qualquer coisa que está em parceria, tá? Qualquer coisa que está em parceria comigo, tá? É bem-vindo, tá? Indo contra tudo isso que eu falei, contra tudo isso. E a favor de tudo que eu falei. Pronto. Aí não me importa a oposição, tá? Não me importa a oposição. Pronto.
É só isso que eu preciso. Então, quem está favorável aos meus projetos está contra essas coisas que eu falei. Quem está contra essas coisas que eu falei está aprovado por mim. Quem está contra, quem está de acordo com todas as coisas que eu falei aqui, está aprovado por mim. E não me interessa opinião pública, tá? Por exemplo, esses bandidos que encostam o cu no seu olho são assassinos, mandantes de assassinatos, mentirosos, trapaceiros, invejosos, adúlteros, satanistas, trapaceiros, ladrões, emuladores, mentirosos, caluniadores de plágio, plagiadores, que mais? Avarentos, invejosos, tudo isso daí. Eu já falei que a palavra, quando se fala a palavra avarento, soa-se muito uma palavra atribuída a pessoas que têm dinheiro, né? Mas pessoas que não têm dinheiro também são avarentos, né? Esses indivíduos que encostam o cu no seu olho são avarentos mesmo, tá? Consegue entender? E qualquer coisa que compactuou com isso, tá? Compactuou, que dá boas-vindas, tá? Que dá boas-vindas a isso, que falando agora sobre aquela situação em que você às vezes vê pessoas sociais na televisão falando assim com aquela pinta assim de reprovações a determinadas coisas, né? Porque você falou, essa pessoa é um psicopata, estão sempre dizendo que é uma pessoa psicopata, que é politicamente incorreto, que é isso, mostrando assim, como se fosse assim, claro que carregados assim de cinismo, né? Carregados de cinismo, carregados de inveja, carregados de demagogia, né? Eles aparecem assim como se eles fossem pessoas super comportadas mesmo, assim, que respeitassem os direitos das pessoas, associado com toda essa sujeirada que eu mostrei aqui, né, de pilantras, entendeu? Ok? Toda essa sujeirada que eu mostrei aqui, eu quero que tudo isso vá tomar no olho do cu, ok? Isso daí pra mim está morto também, ok? Se eu sou um ditador, eu extermino quem faz isso. Esse bando de cínicos e demagógicos, entendeu? Então tudo que encosta o cu no olho dos outros é isso daí, pronto. Eu estou, tá? Contra tudo que encosta. Ó Deus, se alguma coisa está espionando esse aparelho, tirando onda com a minha cara, fura isso com vários tiros em nome de Jesus. Amém. Então é isso daí, tá? Ok? Eu queria falar aqui uma coisa bastante interessante. Quando você faz uma esquete de humor, um indivíduo que é safado, eu já falei, o humor é uma coisa extremamente antissocial, tá? Quando você faz humor, quando você faz alguma coisa de humor, o indivíduo que é antissocial, ele também faz uso de humor, né? Claro que o indivíduo antissocial não tem graça nenhuma, né? São indivíduos que não têm graça nenhuma, são cagalhões, mas estão sempre escarnecendo dos outros, né? Usando de ironias para ofender os outros. Então, quando você faz uma esquete de humor, um indivíduo que é safado, que é invejoso, que é avarento, ele acha que você está se lambuzando na mesma laia que ele. Ele olha assim para você assim como se fosse assim, você faz essas esquetes de humor assim, né? Aí você fala de diplomacia internacional assim, tô entendendo o que você está falando. Dá a impressão que você é um cocô igual a ele, entendeu? Por causa disso, entendeu? Por quê? Porque embora o humor seja uma coisa para a pessoa que é normal, saber apreciar o humor, para o indivíduo que é antissocial, ele considera que você é um cocô igual a ele, entendeu? Consegue entender? Por quê? Porque o humor rola na mão de cagalhões também. Consegue entender? Então é isso daí, tá? É por isso que quando eu me apresento com projetos de filmes, tá? A participação, o humor está presente nas coisas que eu faço, nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu falo, tá? Mas o humor não é minha preferência, tá? Analisando os projetos que eu tenho com filmes, com escritos, tá? O humor não é uma coisa preferencial para mim, tá? Ok? Então é isso, tá? Quando algum cagalhão, outra coisa para encerrar, tá? Quando você vê alguma coisa que encosta o cu no olho dos outros, abrindo a boca para falar a respeito daquilo que é dos outros, principalmente daquilo que é meu, no caso, você mate isso daí, tá? Ok? Você não aceite que nada que encosta furingo no olho dos outros, que pratica espionagem, se pronuncie com nada que é dos outros, tá? Uma porra dessas, quando abre a boca para falar da vida de alguém, ele está destruindo uma pessoa, é para você meter uma bala no olho disso daí, ok? E maldito seja todo indivíduo que achou inadequado as coisas que eu falo a respeito disso.
Muito pelo contrário, estou querendo agregar tudo que achou completamente normal a maneira como eu me expresso a respeito disso. A quem achou normal, está achando normal e muito bom as coisas que eu falo, passa para o meu lado. Passa para o meu lado, ok? O meu objetivo é agregar o máximo de pessoas que eu puder, tá? Para acabar com tudo que encosta o cu no olho dos outros. Você está achando normal e bom as coisas que eu estou falando? Sim, eu estou achando muito bom mesmo a maneira exatamente como você está falando. Passa para o meu lado. Passa para o meu lado que o meu objetivo é acabar com tudo isso daí, tá? A última consideração que eu quero colocar é realmente assim a preeminência que eu tenho a respeito do ensinamento de Deus, tá? Como eu falei, para os esquerdistas e para os conservadores, a Bíblia é um livro político, entendeu? É um livro para... Como é que eu vou dizer? É um livro para eleitorado, entendeu? Para fazer eleitorado, para agradar as pessoas, para justificar esquerdismo, tá? E para inventar um conservadorismo, inventar uma falsa moral, tá? Por quê? Não que a Bíblia não tenha moral, tá? A questão é que a moral conservadora não é a mesma moral do ensinamento de Deus, tá? Da mesma forma, os esquerdistas, eles acham que a Bíblia é um livro antimoral, né? Eles inclusive consideram que os apóstolos não tinham nada a ver com Jesus Cristo, da mesma forma que Jesus Cristo não tinha nada a ver com o Antigo Testamento, né? Da mesma forma que os indivíduos que são satanistas, que dão o cu para conservadores, eles também têm um outro ponto de vista, tá? Que esses satanistas que encostam furingo no olho dos outros, que dão o cu para conservadores, tá? Eles já consideram que a Bíblia é um livro de moralização da inveja, um livro de manjação de piroca, entendeu? Um livro de controlar a vida dos outros, entendeu? Ok? Da mesma forma que o esquerdista vai ver a liberdade que é pregada no ensinamento de Deus como um pretexto para que ele subjugue a Bíblia abaixo de uma outra coisa por cima. É como se Deus fosse sempre manipulado, Deus fosse um objeto a ser manipulado pelas pessoas. Né? Porque é assim que funciona, tá? A questão religiosa no meio dos esquerdistas funciona muito abaixo muito abaixo da consciência, da má consciência que eles jogam por cima de tudo isso daí. Então a Bíblia é quase que para normalizar determinados costumes deles, assim, pela via do provérbiozinho, né? Assim como os conservadores também fazem esse tipo de coisa, tá? Você vê, por exemplo, que a doutrina da peidofilia, tá? É uma coisa que é propagada implacavelmente pelo conservadorismo, tá? E pelo esquerdismo. No entanto, a Bíblia em nada se pronuncia com isso daí, tá? Ok? Não tem um texto que vai falar qualquer coisa. E eu, graças a Deus, sou alguém que sei dar explicação para todos os ensinamentos da Bíblia. Em outras palavras, Deus tem me comparado a essa geração como o rei Salomão mesmo, tá? Eu estou muito acima mesmo, graças a Deus, e faço questão de ostentar, tá? Eu estou muito acima, tá? Deus deu a mim grande capacidade com a Bíblia e não existiu e nem vai existir outra pessoa mais do que eu nessa geração, tá? Se provavelmente essa tal dessa pessoa aparecer, eu acredito, tá? Que Deus vai fazer isso somente depois que morrer toda essa geração, tá? Nunca vai haver outro como eu, tá? Somente depois do extermínio desta geração, tá? Somente quando essa geração for toda exterminada é que vai aparecer alguma coisa semelhante a mim nesta geração, tá? Na próxima geração. Nunca vai haver alguém tão sábio quanto eu. É isso daí, tá? Ok? Então Deus pôs este selo em mim, tá? Para que seja somente eu. Nem mesmo alguém mais digno do que eu vai conseguir, porque tudo isso Deus deu para mim mesmo, tá? Ok? E se você quer conhecer essa sabedoria, tá? Mate tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? Você tem se agradado desta sabedoria? Congregue tudo que você tem para matar tudo que encosta o cu no olho dos outros, ok? Então é isso daí, tá? Ok? Outra coisa, qualquer coisa que encostou o cu no meu olho e me subestimou e conspirou contra mim, semelhante ao que aconteceu aqui, a conspiração de Miriam e de Arão,
e a conspiração de Datã, Corá e Abirão. Isso que encostou o cu no meu olho deve ser morto, tá? E também a passagem daquele sanguinário Simei, tá? Que conspirou contra o rei Davi. É um ensinamento que com paciência Deus me inspirar, tá? Qualquer coisa que se levantou contra mim, a semelhança de Simei, tá? De Joabe, de Aitofel, certamente deve ser todo estraçalhado, ok? Qualquer coisa que se levantou, como estes 3 malditos que eu citei aqui, e os 3 malditos de Corá, Datã e Abirão, e também aqueles 21 sátrapas, tá? 21 não, eram 3 presidentes, tá? E 20 sátrapas, cada um deles eram 60 sátrapas. Todos eles foram estraçalhados por leões. Ok? Eu deixei várias profecias, tá? Que com a oportunidade eu vou colocando, tá? A respeito de que tudo isso que se levantou contra mim deve morrer. Qualquer coisa que tirou onda com a minha cara do lado dessa parede aqui, isso daí deve ser morto com vários tiros. Ok? Eu estou aqui como um ditador mesmo contra tudo isso daí. Amém. Então é isso daí. Eu estou para derrubar todos esses governos que se levantaram contra mim. Amém. E aí, qual outra coisa eu tenho para falar? Sobre esse ano, tá? Eu acredito que a partir desse ano, tá? Deus vai fazer maiores prodígios, tá? Do que os que eu venho manifestando da parte de Deus desde 2011, graças a Deus. É por minha voz mesmo e por minha própria vontade, pela minha vontade mesmo, que Deus tem feito todas essas coisas contra tudo isso daí. Não é por outro interesse, tá? Senão eu mesmo como profeta.